Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria estarmos aqui para mais um programa Pergunte e Responderemos. O nome está dizendo tudo. Você pergunta, nós respondemos. Aqui já estão, olha, 2 folhas repletas de perguntas para nós respondermos no primeiro bloco e no segundo bloco. Mas tem muito mais, tem muita pergunta na fila aí, mas vai mandando, uma hora chega a sua vez, ok? E não existe pergunta boba. Dúvida é dúvida. Você pode perguntar para mim, professor, quanto é 2 mais 2? Eu vou dizer para você 4. Não tenha dúvida, sem ficar bravo, ok? É um serviço de evangelização que a Canção Nova quer prestar para você, certo? Vamos começar rezando, pedindo à Virgem Maria que nos assista nesta hora com a sua intercessão materna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, tem um casal aqui de Mogi das Cruzes participando do programa. Bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui no nosso programa, e receber aqui também na Canção Nova. Quero dizer a você as maneiras que você pode mandar sua pergunta para nós. Primeiro temos o e-mail. Segundo bloco, eu recebo as perguntas por e-mail, que chegaram por e-mail, aqui no Plasma, ok? Pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Pode usar também o telefone, 12 31 86 2600. Pode usar o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final. Tem um CN no final. facebook.com/pergunte e responderemos, CN. Ok? E aí nós temos também o Instagram, @pergunte e responderemos, ok? Mande sua pergunta assim de maneira bem objetiva, bem sucinta, fácil de a gente entender e também responder para você. Quero começar mostrando esse livro aqui, Rezar com a Mãe. Esse livro foi escrito por um casal de consagrados da Canção Nova, o Gilberto e a Nilza Maia, que moraram mais de 10 anos em Portugal, lá pertinho do Santuário de Fátima, e tiveram assim, uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. Então escreveram um livro, né, sobre oração, Rezar com a Mãe, muito bonito, ok? Você pode adquirir aqui pelo Departamento Audiovisual, pode entrar aí no loja.cançãonova.com e adquirir. Muito bem, antes de começar a responder as perguntas de hoje, eu quero mostrar 2 fontes onde você pode tirar bastante suas dúvidas. Primeiro, claro, Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem toda a doutrina católica. Quem conhece bem o Catecismo, tira suas dúvidas, pelo menos a maioria delas, ok? Eu tenho no meu site cleofas.com.br, um curso de teologia, que é um curso longo, vários anos, porque até a teologia tem muitas matérias, né? Teologia dogmática, o nosso credo, teologia moral, toda a parte moral, sacramento, tem a teologia bíblica, então agora eu estou dando um curso bíblico, tem história da igreja, tem liturgia, ok? Se você quiser, na sua casa, todo dia, mais ou menos aí 20 minutos, no máximo meia hora, né, de segunda até sexta-feira, né, entra aí no site cleofas.com.br, tem uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Clica ali você tem todas as informações. E na sexta-feira eu respondo as perguntas que os alunos mandam. Os alunos que estão inscritos no curso mandam. É uma maneira também da gente ir tirando todas as nossas dúvidas, ok? Porque é muita dúvida que as pessoas têm. Muito bem, vamos então aqui começar respondendo as perguntas. E eu quero sempre lembrar o seguinte, sempre eu digo isso, há perguntas que chegam aqui que são diretamente ligadas com a doutrina da igreja. Então eu respondo usando o catecismo da igreja, usando o código de direito canônico, usando encíclica dos papas, mas chegam perguntas que não são de doutrina. Por exemplo, coisas ligadas à medicina.
A igreja não fala, ok? Não fala. Então eu dou apenas uma opinião. Aí essa opinião, ó, não quer dizer que eu estou colocando a verdade, eu estou dando uma opinião, tentando colocar um pouco de luz na questão. O que vem sobre a igreja, a gente responde preto no branco, como diz o povo, tá certo? E aí procuro também mostrar um livro que possa ajudar você a aprofundar a questão, se você quiser. Muito bem, então vamos lá. Celso Moreira, de Jacareí, São Paulo, pergunta o seguinte: onde esteve a alma de Jesus durante o período de sua morte até a ressurreição? A alma de Jesus desceu, né, com o verbo. Veja bem, o verbo não se confunde com a alma. A pessoa de Jesus é divina, é o verbo, mas ele tem corpo, sangue, alma e divindade. A alma não confunde com... Então, a alma de Jesus ficou ligada ao verbo de Jesus e desceu à mansão dos mortos para levar a salvação àqueles que morreram antes de Jesus. Ok? O Catecismo da Igreja fala disso no parágrafo 625. Eu quero ler aqui porque é interessante o Catecismo coloca para nós. Ele diz assim, olha, o Filho não impediu a morte de separar a alma do corpo. Então a alma e o corpo de Jesus se separaram. Isso que significa a morte, segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, sustando nele a decomposição da natureza produzida pela morte, ok? E tornando-se ele mesmo princípio e reunião das partes separadas. Então, a morte é isso, a separação do corpo e da alma. O corpo e a alma se separaram. Depois o verbo uniu de novo os dois e Cristo ressuscitou. E o Catecismo ainda fala aqui, olha, pelo fato de que na morte de Cristo a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, ou seja, o verbo, que é a pessoa divina de Jesus, não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do verbo. E na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do verbo. Não sei se você entendeu. A morte de Cristo, o que foi? Separação da alma e do corpo. Mas o verbo manteve os dois, tanto a alma quanto o corpo, no verbo, que é a pessoa divina de Jesus. Por isso que o corpo de Jesus não se corrompeu no túmulo. Ok? Porque ficaram ligados à pessoa divina de Jesus. Claro que só em Jesus aconteceu isso, que nós não temos, né, nós não somos uma pessoa divina, somos apenas uma pessoa humana. Ok, Celso? Então essa aí a resposta. Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada, a masturbação é pecado, mesmo se for usada como um ato de necessidade fisiológica? Olha, o Catecismo não contempla isso. O Catecismo da Igreja diz que a masturbação é pecado. Eu vou ler aqui. O senhor fala, está vendo como é que o Catecismo é? O parágrafo 2352 do Catecismo fala disso. 2352 diz assim. Eu gosto de ler, sabe? Porque aí ninguém pensa que eu estou dando a minha opinião. Eu não tenho opinião. Sobre as coisas que a igreja ensina, eu não tenho opinião. Minha opinião é a opinião da igreja. Ponto. A igreja tem 2000 anos de assistência do Espírito Santo. E o Catecismo fala aqui no parágrafo 890 que ela recebeu de Cristo o carisma da infalibilidade, quando ela ensina a doutrina. Ok? O católico não pode duvidar nem discordar daquilo que a igreja ensina. Senão ele não é um bom católico. É um católico pela metade. Aqui está a nossa segurança. Ok? Bom, então o Catecismo diz assim, olha, tanto o magistério da igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Intrínseca quer dizer por dentro, desordenado quer dizer pecado. Santo Agostinho chamava o pecado de desordem, é a desordem, é o pecado. Bom, qualquer que seja o motivo, olha aqui, qualquer que seja o motivo, então aqui a pessoa está colocando um motivo, ele está falando aqui de necessidade fisiológica.
O catecismo diz: qualquer que seja o motivo, o uso da faculdade sexual fora das relações conjugais, marido e mulher, contradiz a sua finalidade. Então não pode. Ok? Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, etc, etc. Agora, tem uma coisa. O catecismo coloca o seguinte: acaso, não sei, um jovem assim, numa compulsão psicológica, traumática, pode ser que até a masturbação para ele não seja até pecado, mas um caso muito específico. Ele diz aqui, olha, para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral, ou seja, a culpa dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se levar em conta a imaturidade afetiva. Uma criança que se masturba, é pecado? Não, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela nem sabe o que é pecado. E tem criança com 4, 5 anos que se masturba, assim meio que mecanicamente, a psicologia mostra isso. A força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que diminuem ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, o que o catecismo está dizendo? Masturbação é pecado, mas pode haver casos psíquicos que tornem a culpa leve. Agora aí, cada caso é um caso difícil de dizer, mas essa necessidade fisiológica aqui, eu entendo que o catecismo não contempla, porque fisiológica não é psicológica, certo? Shirley Amorim, eu escrevi um livro sobre castidade, onde eu coloco muito a questão da masturbação. Lá escrevi 2 livros que envolvem masturbação. Um deles eu chamei Jovem Levanta-te. Não sei se ele está por aqui. Jovem Levanta-te. Depois no intervalo eu pego e mostro. E um livro que eu chamei de O Brilho da Castidade. Esse livro eu escrevi para os jovens, né? O brilho da castidade. A castidade é uma virtude para o jovem quase que heróica hoje. Mas olha, leva a Deus, santifica, ok? É um livro para os pensarem nele. Muito bem. Shirley Amorim, nós católicos podemos fazer remédios à base de ervas para tratamento de doença? Tá aí, é uma pergunta que a igreja não responde. Por quê? Porque a igreja não entra no campo da medicina. Tive conhecimento de terapeutas que trabalham com fitoenergética da cura da alma. Gostaria de saber se os conhecimentos aplicados por eles podem ser reproduzidos por nós católicos. Bom, veja bem, a igreja não fala de terapia médica. A igreja deixa para os médicos, para o Conselho Federal de Medicina. O que é a fitoterapia? Fitoterapia é uma terapia feita com remédios baseados na energia das plantas. As plantas têm energia? Tem. Tem composição química? Tem. Então, o que é importante? A igreja não fala nada porque não é o campo dela. Então, nós temos que ver o que a medicina fala. É preciso saber o que o Conselho Federal de Educação, o Conselho Federal de Medicina fala de fitoenergia. A fitoenergia é um tratamento aprovado ou não? Porque o perigo, sabe o que é? Aí não é nem problema de religião, hein? O perigo é a gente usar um tratamento achando que aquilo é eficaz e não ser. E você deixa de tomar um remédio normal, né? E acaba... Então, não sei, não sou médico, não entendo nada desse assunto, só recomendo o seguinte: procure se consultar com os médicos, os especialistas no assunto. Aqui é dito que essa fitoenergia, ela traz um equilíbrio para a alma, desequilibrada em certas coisas, traz energia, um equilíbrio para o corpo. É uma coisa difícil de realmente a gente dar uma opinião, ok? Muito bem, Flávia, daqui de Cachoeira Paulista, pergunta o seguinte: qual a posição da igreja sobre as pulseiras de equilíbrio que estão sendo divulgadas? Outra coisa, pulseiras de equilíbrio. A igreja não fala nada. Mas vamos ler a pergunta até o fim. Informam que trazem equilíbrio físico e emocional. Trata-se de equilíbrio de energias. Sei que em 2010,
Uma pulseira parecida com esta foi proibida pela Anvisa, agente nacional, né, que cuida dessas coisas, pela falta de comprovação de seus benefícios. Está aí. Quem tem que dizer se uma pulseira dessa energética funciona não é a igreja, é a Anvisa, essa agência nacional, né, que cuida, que autoriza medicamentos e terapias, etc. Ok? Não sei dizer se essa pulseira... Agora, eu me lembro que a Anvisa proibiu um tipo de pulseira dessa, porque chegou à conclusão que o efeito dela não era real. Então, não é um problema de religião, é um problema de medicina que deve ser tratado com os médicos. Outra pessoa que pede para não ser identificada. O marido mentir para a sua esposa é uma forma de traição? É. Traição não é só sexual, não. Traição é falar mal da mulher na frente dos outros, falar mal do marido na frente dos outros. Que isso? Você escolheu essa pessoa para ser a sua princesa? E você está falando mal dela na frente dos outros? É uma falta de traição, um tipo de traição. Você bater na mulher, né? Claro, bater, ou, sei lá, você mentir para o marido, são traiçõezinhas perigosas, que vão levando a unidade do casal a ser quebrada. Gente, a coisa mais importante no casamento é a unidade. Deus disse para o casal, Adão e Eva, e diz para todos os casais, sereis uma só carne. E Jesus depois vai dizer, não separe o homem que Deus uniu. O que quer dizer sereis uma só carne? Eu escrevi um livro com esse nome, sereis uma só carne. É o sentido profundo do casamento. Vocês vão ser uma realidade só. É uma realidade em duas pessoas. A base é a unidade. O sonho de Deus para um casal é que o casal seja unido. Não haja mentira, não haja briga, não haja discordâncias. São diferentes. Eu costumo fazer uma comparação, né? Seguinte, ser unido não é estar junto. Tem muito casal que está junto, mas não está unido. Ser unido é diferente. Se você misturar arroz e feijão num prato, ainda cru, você pode separar. Porque o feijão é escurinho, você vai separando com jeito. Você separou por quê? Porque eles estão juntos, mas não estão unidos. Agora mistura meio copo de café com meio copo de leite. Você consegue separar agora? Nunca mais. Por quê? Porque formou um novo produto. O café está inteirinho ali dentro, o leite está inteirinho ali dentro, mas agora eles se uniram. Você não separa mais, nem por filtração, decantação, evaporação, eletroforese, você não separa mais. É isso que Deus quer o casal. Sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Pessoa humana, natureza humana. Jesus disse para os apóstolos lá no Horto da Oliveira, né? Vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne, o humano, é fraco. Então Deus quer que o casal seja uma só carne. Não haja briga, não haja mentira, não haja infidelidade, não haja tapeação, não haja dissimulação, não haja fingimento. Senão não é casamento. O que é casamento, gente? É união. Quando você pega, por exemplo, um parafuso e uma porca, e a porca acerta direitinho no casamento, né? Quando o diâmetro externo do parafuso coincide com o diâmetro interno da porca, a porca parafusa direitinho. Você fala, casou direitinho. Não é isso que a gente fala? Casou. É isso. É um ajuste. Não pode ficar jogando. Entendeu? É isso que Deus quer para o casamento. Agora, quem é que faz isso no casamento? É o amor de Deus. Porque nós somos egoístas, nós brigamos, nós somos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes. Quem é que quebra tudo isso em nós? Deus, o amor de Deus. Então, um casal que reza, que confessa, esse casal vai se ajustar. Por quê? Porque Deus quebra o egoísmo no casal. Deus quebra a inveja. Deus quebra a arrogância. Deus quebra a prepotência. Entendeu? Porque um casal egoísta, gente, é que nem duas bolas de bilhar, só se encontram
para se separar. É assim um casal egoísta, ó. Eles não conseguem ficar juntos. Porque um bate no outro e separa. Não se entende, falta o amor de Deus que faz a união. Bom, mas aqui não é encontro de casais. Aqui é pergunta e responderemos. Vamos em frente. Gabriela, olha, Sereis uma só carne. É um livro que eu trato disso com profundidade. É fininho, 120 páginas, com profundidade. E também no livro que eu escrevi, Família Santuário da Vida, é um livro também que eu trato disso, né? Aliás, eu escrevi 8 livros sobre o problema de casamento. Começa do namoro, vai até o noivado, até a viuvez. Como eu já passei por tudo isso, né? Deu para escrever. Gabriela Martins, por que a quaresma se inicia logo depois do carnaval? É relacionada com a quantidade de coisas ruins que acontecem no carnaval? Não é, Gabriela, não é porque acontece tanta coisa ruim no carnaval, né? Diabo batendo em Jesus, né? Lá no meio de São Paulo, que coisa horrorosa, né? Não é por isso não, o carnaval, a quaresma começa depois do carnaval, porque a quaresma, ela vai até a Páscoa, ok? E a Páscoa é a primeira data marcada no calendário, né? As datas móveis, tem as datas fixas e as datas móveis. Como é que é marcada a data da Páscoa? De acordo com a Páscoa dos judeus, que era o dia 14 do mês de Nissan dos judeus, que para nós é mais ou menos março, abril, ok? Então a Páscoa é marcada no 14 de Nissan, no domingo seguinte ao 14 de Nissan. Como é que é escolhido isso no calendário? É fácil, é o primeiro domingo, guarda isso, ó, primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois de 21 de março. Aí você chega no dia da Páscoa, que varia a cada ano. A partir do dia da Páscoa, ok? A igreja conta 40 dias para trás e começa a quaresma. Só que, o que o mundo fez? Colocou o carnaval imediatamente antes. Não foi a igreja não marca carnaval. A igreja não tem nada a ver com carnaval. A igreja marca a Páscoa e a quaresma. Marcaram o carnaval antes. Há uma razão histórica para isso. Era a tal festa da carne, né? Carnevale, lá dos antigos romanos, que eles celebravam aqueles deuses pagãos. Tá? Mas não é por causa disso, não. Agora, gente, olha, aproveitando aqui a pergunta, a gente viu muita coisa triste nesse carnaval. Eu não sou apocalíptico e nem eu sou de teoria de conspiração, mas sabe, nós abusamos muito de Deus, e de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7. Gente, de Deus não se zomba. Zombaram de Deus no centro de São Paulo. Alguém fantasiado de Jesus, deitado ali, com o demônio maltratando. De Deus não se zomba. A gente conhece a história do Titanic, o transatlântico mais moderno que o mundo conhecia. Quando o cara batizou o Titanic, quebrou a garrafa de champanhe, ele disse: esse nem Deus afunda. Ah, é? Na primeira viagem foi a pique. De Deus não se zomba. Eu não quero dizer que essas catástrofes todas que nós estamos vendo em São Paulo, hoje mataram 2 meninos, mataram 10 num colégio. Ontem a enchente matou 13. Eu não estou querendo dizer que isso é castigo de Deus. Não, Deus não castiga. Deus corrige. Mas Deus corrige. Entenderam? Nós não podemos brincar com Deus. O que é o que o povo chama de castigo? Eu quero explicar isso daqui, que isso aqui é muito importante. Não é que Deus castiga. A gente aprende com a Bíblia. Por que o povo de Deus foi exilado na Síria 722 a.C. e depois foi exilado na Babilônia 530 anos antes de Cristo? Por quê? Porque aquele povo de Deus começou a adorar os ídolos dos cananeus, os Aserás, os Baals, os Moloque da vida, até queimando os filhos para os deuses. Então o que Deus disse? Ah, é? Vocês são assim? Então eu vou tirar minha proteção de cima de vocês. Vocês não são dominados pelos inimigos, pelos caldeus, pelos babilônios, pelos persas, porque eu tenho a minha proteção em cima de vocês. Vocês não me querem?
Vocês vão adorar ídolos? Então eu tiro a minha proteção em cima de vocês. Aí vocês vão ficar à mercê dos inimigos. Não é que Deus manda os inimigos estão ali loucos para entrar. Só que Deus fica, não, é meu povo. Mas quando meu povo não me quer mais, que logo, eu vou embora. Se virem sozinhos com os inimigos. Gente, o demônio existe. E a Bíblia diz, ele ronda cada um de nós como um leão buscando a devorar. Quem é que não deixa o demônio nos devorar? É Deus. Só Ele é mais forte que o demônio. Aí você vai e chuta a canela de Deus. Depois você fica desamparado, à mercê da doença, à mercê da fome, à mercê de tudo, e você diz, ai, Deus está me castigando. Não, Deus não está castigando, não. Deus está sendo coerente. Você não quer Ele? Ele também não quer você. Gente, vamos pensar nisso. Vamos aproveitar essa quaresma, pedir perdão a Deus, não só pelos nossos pecados. Vamos pedir perdão a Deus, que a gente reza no texto da misericórdia, nós acabamos de rezar aqui. Eu estava rezando lá no santuário antes de vir para cá, né? Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós, Senhor, e do mundo inteiro. Porque o braço da justiça de Deus, gente, está aí, né? Sobre nós. Muito bem. Ediane, ou melhor, não, outra pessoa que pede para não ser identificada. Gostaria de saber, por que nós católicos não rezamos a oração do Pai Nosso completa? Rezamos sim. Ela diz aqui que falta a gente rezar, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não. Ontem nós tivemos a oração do Pai Nosso no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. E ali Jesus não coloca, não está no Evangelho de São Mateus, esta parte aqui, né? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não. Então a igreja não cortou nada, não. O texto de São Mateus foi colocado ontem, termina em livrai-nos do mal. Está certinho. Ok? Ediane de Montes Claros, Minas Gerais. Por que diversas imagens de devoção católicas são utilizadas em outras religiões não cristãs? É por causa do sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso? É a mistura de duas religiões. Como aqui para o Brasil vieram muitos escravos negros, eles trouxeram da África o culto afro. E o culto afro juntou com o catolicismo aqui e misturou as imagens católicas com o culto afro. Foi por isso. É o sincretismo religioso que gerou isso. Okay? Não é a igreja quem quis, mas é um fato, eu diria, sociológico, religioso que aconteceu aí na história do Brasil. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Como cristãos católicos, qual deve ser a nossa postura diante dos crimes sexuais cometidos por padres e bispos? Como cristãos católicos, nós temos que nem o Papa chorar por causa disso. Pedir a Deus perdão por causa disso. Misericórdia, Senhor. Agora, eu quero dizer o seguinte, não abandone a igreja por causa disso. A igreja continua santa. É muito importante entender isso. É dogma de fé que a igreja é santa. Está lá no credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. A igreja não perde a santidade por causa dos pecados dos seus filhos. O pecado não é da igreja, o pecado é dos filhos da igreja. No ano 2000, Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Nunca o Papa pede perdão pelos pecados da igreja. A igreja é santa. A cabeça é Cristo, a alma é o Espírito Santo. A igreja não tem pecado, é uma entidade sobrenatural que tem filhos humanos, que são pecadores. Então, meus irmãos, essa igreja de 2000 anos já pecou, os filhos da igreja pecaram muito. Eu, como professor de história da igreja, tenho aqui 3 livros. Aproveitar para pedir o câmera dar um close aqui. Vocês estão vendo 3 livros aqui, História da Igreja? Esses 3 livros aqui é a História da Igreja Antiga, Média e Moderna Contemporânea. Idade Antiga até o ano 500, Idade Média até 1500, Idade Contemporânea. Então, aqui está cheio de pecado dos filhos da igreja. Pecado de papa, pecado de bispo, pecado de leigo, nem por isso a igreja acabou. Não.
Por quê? Porque a igreja é invencível. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, eu estou colocando isso pelo seguinte, porque eu estou vendo muito católico hoje decepcionado com a igreja, não quero mais saber da igreja, quero Jesus, mas não quero a igreja, quero Deus, mas não quero a igreja. Quem fez isso foi Lutero. Quero Cristo, quero Deus, mas não quero a igreja. Opa! Foi Jesus quem fundou a igreja. A minha igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. O sacramento universal dessa vida. Então, não se decepcione com o pecado de padre, de bispo, porque sempre houve na história da igreja. Basta eu dizer para vocês o seguinte: quem foram os grandes hereges na história da igreja? Padres e bispos. Ário, padre famoso, inventou a pior heresia que houve no começo da igreja, o arianismo, negava a divindade de Cristo. Macedônio, patriarca de Constantinopla, negava que o Espírito Santo era Deus. Nestório, patriarca é bispo, de Constantinopla, negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Sabe? Cheio de Lutero, doutor em teologia, monge agostiniano, inventou o protestantismo cheio de heresias. E a igreja está aí, continua. Entenderam? Então é o seguinte, a pergunta da pessoa, como católico, como ver isso? Com calma. Jesus não me decepciona. Eu vou amar a minha igreja, como sempre amei, como santos a amaram. Ok? Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Espera aí que é bem rápido. Muito bem, de volta já com o nosso Pergunte e Responderemos. Você viu aí a rapidez do intervalo, né? Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Quem que paga essa conta, então, da Canção Nova, de mais de 20 milhões de reais por mês? É você, né? A providência divina vai no seu bolso e ajuda a Canção Nova, ok? Deus não vem aqui e traz um cheque aqui para o Padre Jonas, não. Deus tira um pouquinho de cada um. Sabe por quê? Para você ter mérito diante de Deus, para que Deus retribua também com graças, com bênçãos, ok? É assim que Deus faz. Deus quer que a gente trabalhe pelo reino dele. João Paulo II dizia: quem é que vai desfrutar do reino de Deus? Quem ajudar a construir o reino de Deus. Quem não ajudar, não vai participar dele. Essa é uma maneira de você construir o reino de Deus, ajudar a Canção Nova. Então, uma maneira nova que eu quero dizer aqui, agora a Canção Nova tem uma opção nova para você que é sócio ajudar, é o cartão de crédito, a sua contribuição mensal. Quer dizer, ao invés de você pagar no boleto, ok? Você pode fazer a sua doação no cartão de crédito, no valor cobrado numa fatura mensal, que você define, né? Assim como acontece com um boleto, uma assinatura. Então, pelo cartão de crédito, você pode. Quem tiver dúvida, pode telefonar para cá. 12 31 86 26 00. Eu pago todas as contas que é possível, eu pago com cartão de crédito. Você não tem que ir no banco, não tem nada. Ou cartão de crédito, ou o próprio celular. Até pelo celular, no código de barra, paga. Não precisa ir a banco nem nada. Facilita, você não esquece. Entendeu? Então está aí. É um jeito de você ajudar a Canção Nova. Eu quero mostrar aqui, antes de a gente continuar, alguns livros que nos ajudam nesse trabalho de conhecer as coisas da igreja. Olha, um livro, o Catecismo da Igreja Responde de A a Z. O que é esse livro? Eu peguei o Catecismo, como muita gente tem dificuldade para usar o Catecismo, eu transformei num dicionário, ou seja, de A a Z, como um dicionário de português. Você quer saber o que o Catecismo fala sobre purgatório, por exemplo? Você vai aqui na letra P, como um dicionário do Aurélio, para o português. Você vem aqui na letra P, está aqui, ó, P, né? Vou mostrar, aí acha aqui a palavra purgatório, tá? Pronto, está aqui, ó. Aí você lê aqui, né? O que o Catecismo fala sobre purgatório. Então, isso aqui é um manual para tirar dúvida. O que fala, hoje perguntaram, o que o Catecismo fala de masturbação? O que fala sobre igreja? O que fala sobre confissão? Vai aqui no dicionário, é um dicionário, e você tira a sua dúvida, ok? Bom, depois também eu queria mostrar esse livro, né? Eu na hora que não me achei, Problemas no Casamento. Um casal aqui perguntou se mentir para o marido é traição. Problemas no casamento. Quais são os problemas que a gente tem no casamento? Isso aqui é fruto
de mais de 700 perguntas que eu recebi, e-mail, de casais trazendo problema, pedindo solução. Eu dividi por assunto, né, por capítulo, problema de religião, problema de relacionamento sexual, problema de família, problema de... E deu um livro, né? Problema, isso é muito bom para encontro de casais, curso de noivos, e os casais, de modo geral, tirarem também as suas dúvidas. Vamos lá, aqui as perguntas que chegaram por e-mail. Júnior Duarte, de Mombaça, no Ceará. Por que no Antigo Testamento Deus disse que existiam alimentos impuros? E no Novo Testamento Jesus disse: o que torna um homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca. Está vendo a importância de a gente fazer um curso bíblico? Tá? A gente vai tirando essas dúvidas. Por que no Antigo Testamento tinha alimentos impuros? Era uma questão apenas que não era teológica. Eram impurezas rituais, não eram impurezas nem morais e nem espirituais, eram impurezas rituais. Por exemplo, uma impureza ritual, a mulher que estava, por exemplo, menstruada, era considerada impura. Não que fosse um pecado, é da natureza. Por que aquela mulher que tinha aquela hemorragia, ela não quis tocar em Jesus? Porque se a mulher, durante a menstruação, ou a hemorragia menstrual, ela tocasse em alguém, a pessoa ficava contaminada ritualmente. Então ela disse: se eu tocar pelo menos a orla do manto dele, eu fico curado. Eu não vou tocar nele, mas eu toco a orla. Que fé, né? Isso é impureza ritual. Então os judeus não podiam comer alguns tipos de animais que eram considerados impuros. Por exemplo, o animal, para ser puro, para você podia comer, ele tinha que ter o casco fendido e tinha que ruminar. Então podia comer o boi, comer a vaca, que tem um casco fendido e rumina. Não podia comer o porco. Por quê? Porque o porco tem um casco fendido, mas não rumina. Só que depois Jesus mostrou para São Pedro que isso era só uma questão ritual antiga do Antigo Testamento, que na Nova Aliança não valia mais. Pedro viu um dia, numa visão na hora do almoço, está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele viu descer um lençol cheio de animais impuros, que a lei judaica considerava impuro. E Jesus disse... E Jesus disse para Pedro: Pedro, pega, mata e come. Pedro disse: ô Senhor, de jeito nenhum, eu sou um bom judeu, nunca nada impuro entrou na minha boca. E Jesus disse: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Acabou essa impureza ritual. Pronto. Por isso que hoje nós comemos carne de porco sossegado e outras coisas, entenderam? Então era uma questão apenas ritual do Antigo Testamento, que não vale no Novo. Vamos lá. Não identificar. Gostaria muito de sua opinião sobre o livro A Cabana, de William Young. É um bom livro para o católico? Eu acho que não. Eu acho que não. Fantasia Deus. Gente, Deus não é fantasia. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não gosto dessas fantasias em relação a Deus. Fez um sucesso tremendo, vendeu. É uma história doce, encantadora, né? Afaga o ego das pessoas, mas doutrinariamente não gostei. Pode ser que alguém goste. Eu já vi até padre dizer que gosta, recomendando para as pessoas, até em homilia na missa. Eu não gostei, não recomendo. Estou dando uma opinião minha. Quer dizer, eu não vi uma posição oficial da igreja, não vi. Pode ser até que exista. Estou dando minha opinião. Eu acho que com Deus você não pode fantasiar em cima de Deus. É uma fantasia. Sabe, uma pessoa que não tem formação religiosa direito, pode ficar um Deus na cabeça dela, ó, que não é bem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha opinião apenas, fica com ela quem quiser. Eurides Diniz, de Jacareí, São Paulo. É verdade que Dom Bosco disse em uma profecia que a vinda do Senhor Jesus se dará em 2026? Mentira. Dom Bosco nunca disse isso. Nenhum santo da igreja disse qual é o ano que o Cristo vai voltar. Olha, eu li um livro de Dom Bosco, 50 sonhos de Dom Bosco. Esse livro foi escrito nos Estados Unidos, não foi traduzido ainda. Não tem nenhum sonho que Dom Bosco fale de fim, a volta de 2026. Não tem nada disso. Claro, Jesus falou, ninguém sabe, nem eu nem sei, nem os anjos não sabem. Será que Dom Bosco vai saber? Se Dom Bosco tivesse escrito isso, ele não seria canonizado.
Porque a igreja, antes de canonizar um santo, ela examina tudo que o santo escreveu. Se tiver erro grave, o santo para o processo de canonização. Não identificar. Eu estou conhecendo um rapaz que me fala que quer namoro com castidade, sem beijos, sem relações sexuais. Como faço para saber se ele é uma pessoa que Deus quer ao meu lado? Veja, mais do que Deus saber se quer do seu lado, você que tem que saber se você quer do seu lado. Porque Deus, gente, Deus age através de nós. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sensibilidade, Deus nos deu, sabe, consciência. Então, conheça esse rapaz, o namoro é para isso. Ó, a produção até colocou aqui um livro sobre namoro. Cadê? Está aqui, ó. Namoro. Para que existe namoro? Para você conhecer o cara. Entendeu? É esse sujeito que eu devo casar com ele, ficar noivo dele ou não. Então, é no namoro, no diálogo, na conversa, que você vai ver se tudo isso que ele está falando é verdade. E se for, ótimo. Agora, você tem que ter afinidade com ele. É um negócio que a gente não consegue explicar, né? Você tem afinidade com aquela pessoa, você quer a amizade dela, você gosta de estar com ela, ela te satisfaz, você satisfaz ela, então pronto. Se os valores dele me satisfazem, então pronto, caminha para frente, vai para o noivado e para o casamento, entendeu? É isso. Esse livro aqui, eu explico bem para os jovens o que é o namoro. Edson de Londrina, gostaria de saber qual a doutrina oficial da Igreja Católica a respeito da salvação, através da fé e das obras. Em quais documentos, livros ou sites encontro esclarecimento a esse respeito? Ô Edson, a doutrina católica é muito clara a respeito da fé e das obras. Nós precisamos da fé e das obras. São Paulo fala na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, nós somos salvos pela fé. Se você acreditar que Jesus ressuscitou com seu coração e proclamar com a sua boca, né, você vai ser salvo. É a fé que nos salva. O que São Paulo quer dizer? Ninguém se salva por si mesmo. Ninguém consegue a própria salvação. Quem nos salva é o Cristo morto na cruz, que pagou diante da justiça divina o nosso pecado. Então a salvação é um ato de fé. Se eu acredito que o Cristo morreu na cruz por mim, para a minha salvação, agora tem uma coisa, eu tenho que viver de acordo com isso. Aí vem as obras. Então uma coisa é você crer, outra coisa é você viver. Então São Paulo fala da fé que age pelas obras. São Tiago fala, mostra-me a tua fé, que eu vou mostrar as tuas obras. Mostra a sua fé, eu vou mostrar as minhas obras. Ou seja, as duas coisas são importantes. Infelizmente, Lutero colocou o seguinte, não, nós não precisamos das obras para se salvar, não, basta a fé. É uma coisa que a igreja não aceita de jeito nenhum. Ó, o evangelho de ontem, Jesus fala do quê? Como é que vai ser o juízo final? Tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estava nu e você me vestiu. Isso não é obra? Hoje nós podemos ampliar esse evangelho de Jesus, dizendo assim, eu estava deprimido e você me ajudou, eu estava desempregado e você me ajudou, eu estava, não sei, desorientado, você me orientou, sabe, hoje, Jesus colocou as grandes necessidades do tempo dele, hoje ninguém morre de sede, né? Mas no tempo de Jesus tinha esse problema. A gente pode desdobrar, são as obras, e não é só obra de caridade, a evangelização é uma obra, a evangelização, entende? As pastorais, eu tenho fé, Cristo me salvou, e aí eu vou trabalhar para Ele, entenderam? É a obra, né? Entende? Então a igreja, ela quer a salvação exatamente em cima da fé e das obras. G. Anderson Amorim, vi uma reportagem a respeito de um político e comentei com meu irmão, criticando o que dizia sobre ele. Cometi algum pecado por isso? O que fiz foi um ato de maledicência?
Ô, gente, maledicência é a gente ofender a pessoa do outro, não as ideias. Vamos deixar bem claro. Uma coisa é você ir contra as ideias da pessoa. Não concordo com a ideia dele. Né? Não concordo com isso, tal, tal. Agora, outra coisa é você ferir a pessoa. Aí você ofender a pessoa. Aí é maledicência. Fulano é um canalha. Vossa Excelência é um salafrário. A gente escuta isso, né? Até no parlamento. Vossa Excelência, bota lá em cima, daqui a pouco, pá, joga lá embaixo. Vossa Excelência é um canalha. Para com isso. Aí você está ferindo a pessoa, aí é maledicência. Você pode dizer, não concordo com as ideias de Vossa Excelência. Por isso, por isso, por isso e por isso. Ok? Porque nisso aí pode ter corrupção, porque nisso aí pode ter malversação de recursos públicos, porque isso aí não é bom para a educação, porque isso aí fere a lei de Deus. Então, as ideias você pode bater à vontade, mas não na pessoa. Entendeu? Porque Jesus diz, não julgue para não ser julgado. Entendeu? Deixa o julgamento por conta de Deus. Maria Osiane da Silva, aqueles que se suicidam, o que a igreja diz a respeito? Eles alcançam a vida eterna? Maria, só Deus pode responder essa pergunta. O catecismo da igreja fala do suicídio, né? Parágrafo 2253, se não me engano, deixa eu conferir aqui. 2283. O que diz o catecismo? Olha como é que é bom, né? Você acha aqui e você acha também aqui, ó. Esse dicionário sobre o catecismo, eu quero até aproveitar para ver como é útil isso daqui. Suicídio, está aqui, ó. Olha como é fácil de achar. É ordem alfabética. Então, o que está escrito aqui? É o que o catecismo fala do suicídio. Olha aqui. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus que lhe a deu e que dela sempre é o único soberano Senhor. Devemos receber a vida com conhecimento e preservá-la para a sua honra e a salvação das nossas almas. Somos administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela, tirar a vida. O suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano, etc. Eu vou resumir, porque é grande. Aqui que ele fala, suicídio é um pecado grave, mas pode às vezes não ser. Dependendo do grau de depressão da pessoa, de desespero da pessoa. A pessoa muitas vezes não quer se matar, ela quer se livrar do sofrimento. Entenderam? Então o que o catecismo diz? Olha aqui. Distúrbios psíquicos graves. Depressão está aqui dentro. A angústia ou o medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida, ou seja, pode diminuir a culpa. Então, a gente não pode dizer que o suicida está condenado, não, de jeito nenhum, tanto é que a igreja autoriza a missa, até de corpo presente, para uma pessoa que suicidou. Deixa o julgamento com Deus. Eu quero contar uma história interessante, está na vida de São João Maria Vianney, eu li na vida dele. Ele conta o seguinte, que um dia ele estava celebrando a missa de manhãzinha, e no fundo da igreja, isso é 1700 e pouco, né? Lá atrás. Uma mulher de luto, antigamente usava o luto, né? O preto, durante uma semana, um mês. E a mulher chorando lá no fundo. Acabou a missa, ele foi lá falar para ela. Pode parar de chorar. Seu marido não está no inferno, ele está no purgatório. Mas como, padre? Se ele suicidou? Ela disse, eu sei. Ele tinha visões, né? Eu sei. Ele pulou da ponte no rio e se matou. Mas Nossa Senhora conseguiu para ele a graça do arrependimento antes dele morrer. Por isso ele está no purgatório, pode rezar por ele. Ah, mas como, padre? Aí, olha que coisa bonita, gente. São João Maria Vianney. Você lembra que no mês de maio, você montava um oratório na sua casa, com imagem de Nossa Senhora, e você rezava ali com ele, de vez em quando ele rezava com você, lembra, por causa disso Nossa Senhora conquistou para ele, antes dele morrer,
no limiar da morte, a graça do arrependimento. Ele se arrependeu de suicídio que ele estava praticando. Por isso ele não foi para o inferno. É bonito, né? Ou seja, só Deus pode julgar. Ok? São João Maria Vianney, o patrono dos párocos. No livro dele está escrito isso. Rosângela Pereira, gostaria de saber mais sobre as 13 almas benditas. Eu também, Rosângela, não sei nada. Não sei nada dessas 13 almas. A igreja não fala disso. Isso aí é uma tradição que eu não sei de onde que surgiu. Não sei dizer quem são essas 13 almas benditas. Todas as almas do purgatório, gente, são benditas. Vocês já repararam que em todas as missas nós rezamos pelas almas do purgatório? É o chamado momento dos mortos. Todas as missas, qualquer que seja a fórmula da oração eucarística, tem um momento que reza pelas almas. Todas as almas do purgatório são benditas. Ok? Dali vão todas para o céu. Não identificar, afinal, a criação do mundo, da matéria que está escrita na Bíblia, está em sentido figurado, e que de fato Deus fez o Big Bang, como Adão e Eva surgiram de fato. Não tenha dúvida que Deus fez o Big Bang. O padre Georges Lemaitre, belga, que foi doutor em astrofísica, amigo do doutor Albert Einstein, faziam conferências juntos. Padre Georges Lemaitre descobriu como é que o mundo começou. A partícula onde o mundo inteiro estava ali dentro. Vocês imaginem pegar todo o universo que está aí, esses bilhões de gatos, e esmagar tudo numa partículazinha de tamanho infinitamente pequeno. Daqui a pouco essa partículazinha começou a abrir. É o Big Bang. Não se fala mais em bang, que bang é explosão. Hoje se fala em big expansion, ou big inflation. Houve, na verdade, uma inflação, não foi uma explosão, porque explosão é caótica, não gera nada. Não, o Big Bang, que aconteceu há 3,7 bilhões de anos atrás, o Big Bang, ele tinha como meta chegar no homem e na mulher. Foi um plano de Deus. Foi Deus que... Aquela palavra do Gênesis, no princípio Deus fez a luz, faça-se a luz, fiat lux, o Big Bang. Não tenha dúvida. Gente, eu fiz doutorado em ciências aeroespaciais no ITA em São José dos Campos. Os físicos não sabem explicar o Big Bang, sem Deus. Quem é que colocou o mundo inteiro numa partícula que eles chamam de ovo cósmico? Ovo cósmico. Uma singularidade. É uma beleza, é uma coisa maravilhosa. Daí, houve evolução, era uma energia pura que se transformou em matéria através do bóson de Higgs, que a imprensa chamou de a partícula de Deus, e surgiram os astros, etc., com o tempo os animais, e a partir de um primata que foi evoluindo, até chegar ao ponto de Deus colocar nele uma alma imortal, surgiu Adão e Eva. Quem sabe aí, há 2, 3 milhões de anos atrás. Mas o Big Bang foi há 3,7 bilhões de anos atrás. Eu tenho um livro que eu recomendo quem quiser aprofundar isso. Eu não tenho esse livro aqui. Chama Ciência e Fé em Harmonia. A ciência e a fé harmoniosa, porque as duas são filhas de Deus. Minha gente, acabou meu tempo. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, na quarta-feira. Deus os abençoe. Até lá. Amanhã tem Escola da Fé às 21 horas. Quem quiser conhecer um pouco sobre igreja, amanhã eu estou tratando desse assunto. Nesse mesmo local aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Ou até o próximo encontro, se Deus quiser. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.